Olha, Cast Agro está na área e eu já quero te convidar para você se inscrever no nosso canal, se você não é inscrito ainda, deixar o seu like, o seu curtir aí, compartilhar esse episódio com outras pessoas, porque aqui tem muito conteúdo para você que vive e que faz o agronegócio. E eu quero agradecer aos nossos parceiros. Se você precisar de serviços ou produtos em aço, é só procurar a Tec Aço aqui em Rio Verde, falar com o Bruno ou com o Lubão ali no Dimp. Agradeço também a TRR PetroRio, que está aí num processo muito interessante de expansão. Além de Rio Verde e Portelândia, eles estão com novas bases em Jataí e construindo uma em Caiapônia. Se você precisar de diesel lubrificantes ou então abastecer o seu gerador, é só contar com a TRR PetroRio. E agora nós vamos para o nosso bate-papo. Olá, seja bem-vindo ao novo episódio do podcast Olha Cast Agro. Nós estamos aqui sempre trazendo informações cada vez mais técnicas para você. E o nosso episódio do Olha Cast Agro dessa semana traz um assunto muito importante, super em pauta mesmo, assim, que o produtor está sempre muito preocupado, que é com relação à infestação de pragas, tanto na cultura da soja quanto do milho. Eu recebo aqui especialistas para falar sobre isso com a gente. A gente está recebendo nesse episódio Sérgio Catalano, que é gerente de inseticidas da FMC. Sérgio, muito obrigada pela sua participação conosco. Obrigado você, Wayne. Prazer estar aqui conversando com você e com a sua audiência sobre um assunto tão relevante que é o controle de pragas na agricultura. E aí, falando sobre controle de pragas, né, Sérgio, a gente está aí caminhando para o iniciozinho, caminhada da colheita do milho safrinha aqui em Goiás, mas a gente sabe que o produtor está sempre muito atento, assim. Eu queria te perguntar já de início, né, quais são as principais pragas mesmo, tanto a cultura da soja quanto do milho, que tem tirado o sono do produtor nos últimos anos? Como você disse, a gente está começando a colheita do milho, né? Então, se a gente pensar no milho, eu diria que existe uma praga específica que vem tirando o sono há menos tempo do produtor, que é a cigarrinha, né? Não só pelo dano direto que ela causa, mas muito mais por ser transmissor de uma doença, uma virose, né? Que causa perdas seríssimas quando a gente tem a incidência dela. Não é uma praga de fácil controle, pelo contrário, é uma praga de difícil controle, então tem tirado o sono de muitos produtores. A segunda praga que tira o sono dos produtores é o percevejo, também ocorre no início da implantação da lavoura. Se não for bem controlado, também pode causar sérios prejuízos para o agricultor. E a praga que vem, vamos dizer, retornando à importância, que é a lagarta do cartucho, né? Então, a Spodoptera frugiperda, ela teve aí uma fase onde a biotecnologia teve uma contribuição muito importante para controlar essa praga, e a gente começa a ver aí alguns relatos de dificuldade de controle, de necessidade de aplicação de inseticidas, tanto na folha, né, como a gente também tem visto relatos de ataques na própria espiga, já no final do ciclo. Então é isso, a gente vive num país onde a dinâmica de pragas ela é muito diferente de países de clima temperado. Uhum. Cada ano é diferente, né, e cada ano é um novo desafio para a gente desenvolver soluções para fazer que o produtor produza mais, produza melhor, produza com qualidade. E aí, falando em desafios, eu te pergunto especificamente, pensando aí na lagarta e também no percevejo, em que épocas do ano, assim, que elas são mais frequentes e quais são os potenciais danos, assim, nas áreas que elas causam? O percevejo, ele costuma ser mais frequente no início, falando de milho, né? Uhum. Mais frequente no início do ciclo. Então, o principal percevejo aí que ataca o milho é o chamado percevejo barriga verde, né? E a gente tem observado que ele começa a aparecer nas áreas ainda na soja, né? Então, quando a gente tem aí o sistema soja-milho, soja na safra de verão, milho na safra de inverno aí,
a gente nota que o percevejo barriga verde ele já está presente na soja e ele já está se alimentando e se reproduzindo na soja. Então, muitas vezes, quando a gente tem a implantação do milho na sequência da soja, a gente já tem lá uma população que vai causar dano logo no início, na emergência do milho, né? Aquela fase que a gente chama do palito, que é onde a folha realmente sai. Ali é um momento crítico onde a gente já precisa fazer o controle caso essa praga esteja na área, né? E então, normalmente aí com 2 até 3 aplicações a gente consegue controlar bem o percevejo do milho. Só é muito importante estar atento aí ao momento, né? E usar as ferramentas que a gente tem disponíveis, tratamento de sementes e os próprios inseticidas aí. No caso da lagarta, ela é um pouquinho mais complicada, eu diria, né? Porque ela começa a aparecer também logo no início. A gente também pode ver situações aí onde ela já está presente na área e ataca o milho logo na emergência, mas caso não seja assim, né, ela vai aparecer logo aí nas primeiras fases do milho, V2, V3. A gente tem a revoada, né, e as primeiras oposições. E aí o que acontece? Aqui também o timing de controle é muito, muito importante, porque se essa lagarta se desenvolve e entra dentro do cartucho, né, por isso que ela é chamada de lagarta do cartucho, o controle fica muito, muito, muito difícil, né, porque você não consegue atingir o alvo. Então ela começa a crescer e aquela população se estabelece e vai começar a gerar mais descendentes. Então, tanto no percevejo como na lagarta, o controle no momento, eu vou chamar do momento correto, né? Uhum. Que significa não deixar para um controle tardio, são decisivos no sucesso dessa aplicação. E aí, falando em controle mesmo, não tem jeito, é manejo, né, Sérgio? Assim, quais são os principais métodos mesmo assim, que vocês têm sugerido para o produtor? Então, assim, o uso de inseticidas é uma das alternativas, né? É claro que a gente tem aí, agora falando até de um outro problema aí, que é a cigarrinha, né? Que realmente está tirando o sono dos produtores. O pessoal do Mato Grosso ali, então, está muito preocupado, né? É um grande problema no Brasil todo, eu diria, né? E é uma praga de difícil controle. O que acontece? Ela tá, em muitos casos, ela está sobrevivendo no milho tiguera, né? Então, você comentou aí, a gente está iniciando a colheita do milho safrinha, né? Muitas vezes fica aí, durante a colheita, algumas sementes caem, algumas espigas caem, e essas espigas, se não forem eliminadas, né, com a aplicação de um herbicida, elas vão ser uma fonte de sobrevivência da cigarrinha, né, que vai depois entrar na safra de verão, né? Então a gente tem aí vários locais do Brasil que tem safra de verão e também safrinha. Muitas vezes tem milho irrigado. Então isso acontece menos, eu diria, no Mato Grosso, mas em Goiás acontece muito, né? Uhum. Irrigação, muitas culturas, então a praga ela fica ali no sistema e ela vai se adaptando e o controle de uma praga estabelecida, ele vai ficando cada vez mais difícil. Então, a atenção de realmente fazer o uso das ferramentas no momento correto e estar muito atento ao que está acontecendo na área. E aí é nesse sentido em que se insere, por exemplo, uma empresa como a FMC, né, que traz aí produtos, tecnologia. Eu quero te perguntar, quais são os resultados, assim mesmo, no campo que vocês têm observado? A gente está trazendo uma inovação, inclusive, né? A gente está trazendo um produto que é justamente para esse momento, né, onde a gente tem convergência de pragas, então principalmente lagartas, percevejos e também a cigarrinha,
né? Então, falando de soja, o momento que a gente tem lagartas e percevejos, falando de milho, o momento que a gente tem lagartas, percevejos e cigarrinho, né? Então, é uma forma de ajudar o produtor a resolver mais de um problema de uma só vez, né? Porque isso vem acontecendo com cada vez mais frequência. As pragas, elas vão se adaptando e elas estão chegando mais cedo, né? Uhum. E a gente precisa, de fato, como eu falei, qualquer uma dessas pragas, quanto mais tardio o controle, mais difícil ele é. E eu diria que mais difícil e até menos eficaz, né? Então a gente precisa, de fato, estar muito, muito antenado para fazer esse controle no momento certo. E por isso a gente tem trazido novas ferramentas para que como eu disse, o produtor consiga produzir mais, consiga produzir melhor e consiga, de fato, ter sucesso quando ele entra para fazer uma aplicação. Você comentou aí do produto, um lançamento de vocês, recente, né? Super recente, até mais de 50, né? 50 Exato. alvos biológicos. Aí eu te pergunto, como tratar ali, né? Lagarto e percevejo junto? Quais benefícios, né? Como atuar dessa forma? Esse produto ele vem de uma união de 2 ingredientes ativos numa formulação diferenciada e ele foi realmente pensado para ter a melhor combinação, na melhor formulação, para realmente ter um efeito que a gente chama aí de sinérgico, né? Uhum. Então, assim, o que a gente buscou foi fazer uma soma que desse 1 mais 1 desse mais do que 2, né? E para isso a gente investiu aí vários anos em desenvolvimento, em pesquisa, em desenvolvimento, para trazer essa solução. E o resultado, de fato, a gente tem aí 50 pragas nessa bula, são mais de 50 culturas registradas, então é um produto multicultura, multipraga, que a gente tem certeza que vai ajudar muito o produtor nesse momento onde ele tem vários problemas para resolver e ele vai fazer isso com uma só aplicação. E esse talvez seria o principal diferencial dessa multi-aplicação, multi-possibilidades? Exato, a gente tem visto essa convergência, a gente tem visto nas pesquisas, a gente tem dados de mercado, né, que a gente existem empresas que levantam o mercado anualmente e cada vez mais a gente vê que existe associação de 2 produtos. Então, o produtor tem usado um produto que é muito bom para lagartas, ele mistura com um produto muito bom para percevejos, que são alvos muito diferentes, né? Normalmente o perfil de produto ele é diferente, para conseguir combater essas 2 pragas ao mesmo tempo. E o racional da gente fazer essa mistura foi justamente eliminar a necessidade de usar 2 produtos, né? E sim ter o controle muito efetivo de pragas tão diferentes. Então a gente está falando aqui de soja e milho, mas isso acontece também na cana, no café, nos citros, no trigo, no arroz e em todas as outras culturas que ele foi registrado. Então, pragas, se a gente pegar o percevejo e a lagarta, são pragas muito distintas em termos de alimentação, de deslocamento, de como elas se contaminam com inseticida. E a gente conseguiu juntar essas 2 propriedades num único produto justamente para facilitar a vida do produtor, para que ele tenha sucesso no controle das pragas. A gente sabe, né, Sérgio, que o desenvolvimento de pesquisas dentro das indústrias, dentro das grandes empresas, eles são, assim, um diferencial mesmo, não só de antecipação, né, mas de perceber a dor do produtor lá, aquilo que ele realmente está sofrendo agora, e tentar antecipar para as próximas safras. Como é que é esse processo de desenvolvimento de pesquisa e tecnologia aí com vocês? A FMC é uma empresa que tem a pesquisa e desenvolvimento no seu DNA, né? E a gente tem aí uma missão de trazer produtos cada vez melhores, né?
Só que o melhor não é uma coisa tão simples, né? Ele tem que ser melhor em termos de eficácia, ele tem que ser melhor em termos toxicológicos e ambientais, ele tem que ser economicamente viável, né? Não adianta eu trazer um produto que é muito eficaz, mas que ele tem algum dos outros dois problemas, né? Se ele não for economicamente viável, se ele não for ambientalmente e toxicologicamente melhor do que os padrões atuais, ele acaba não sendo uma coisa viável. Então, a gente vê assim que a régua ela vai levantando cada vez mais, né? E isso que faz a gente trabalhar para conseguir achar alguma coisa cada vez melhor, para entregar uma solução melhor para o produtor. E aí, soma-se a isso o desafio da gente estar num país tropical, onde as coisas mudam, né? Se a gente olha o mercado, não precisa olhar muito tempo atrás, há 5 anos atrás, o perfil de pragas ele era diferente. A gente vê que as transformações elas vão ocorrendo, e conforme as coisas vão mudando, a gente tem que ajustar o rumo para conseguir entregar uma solução. Então, normalmente a gente trabalha olhando um pouco para o longo prazo, né? Não só o desenvolvimento, mas o próprio registro de produtos no Brasil, ele leva um tempo bastante considerável, né? Então, a gente trabalha muito com tendências, sinais, né? Então, o que hoje pode ser um sinal, daqui a 5 anos pode ser a praga mais importante de uma das culturas, né? Coisa que aconteceu com a cigarrinha, por exemplo. Então, a gente tem essa missão aí de combinar soluções e tentar achar a melhor possível. Como você falou, nem sempre passa só por um produto químico, né? A gente também trabalha com produtos biológicos, a gente também trabalha com ferramentas de monitoramento. Então, a gente precisa estar atento aí a todas as ferramentas que a gente pode combinar para conseguir trazer uma melhor solução para o produtor. E aí, falando em ferramentas, nós falamos no início dessa conversa, que a gente estava aí no início da colheita do milho safrinha. Eu quero te perguntar um pouquinho mais agora de mercado, de uma visão mais global, assim, né? O produtor, ele tem apostado junto à FMC, junto a empresas do setor, ainda com as trocas. A gente viu aí no início do ano passado, preços elevados dos custos, e esse ano historicamente, né, elevados, esse ano uma queda, aí parece estar em torno de 12% de custo de produção. Esse tem sido um melhor momento para o produtor ali fazer as suas trocas, travar preços, organizar suas compras? Esse é sempre um grande desafio, né? E a gente tem visto, de fato, um produtor ainda tentando esperar uma condição melhor, né? O câmbio também deu uma baixada, então, assim, eu vou te dizer, ainda que é difícil para mim falar se esse é o melhor momento, porque é uma responsabilidade Estaria grande. Puxando sardinha? Né? Vamos dizer que, assim, o que a gente está imaginando, né? A gente está vendo uma safra, pelo menos para a nossa indústria, a indústria de defensivos agrícolas, uma safra atrasada em relação ao normal, né? E isso tem muito a ver também com a questão da venda, né? Então, conforme a comercialização do grão não anda, o produtor não fecha os insumos, e a gente está numa situação hoje que é justamente essa, uma safra atrasada em termos de comercialização, tanto dos grãos quanto das matérias-primas, dos insumos, né? Em algum momento, esse tempo ele vai começar a ficar muito apertado para o agricultor fechar a sua próxima safra, né? E então a gente está vendo justamente que as coisas estão começando a andar, né? Porque conforme as coisas vão andando, né? E a gente já está aí quase em julho, ele precisa definir para que ele de fato consiga, vamos dizer, fechar o que ele realmente quer, né?
Quando a gente vê aí que existe um atraso, depois se deixar muito em cima, as próprias indústrias não têm tempo de reação para ter um produto específico, o que ele realmente planejou usar, né? Então a gente acredita que essas coisas devem começar a andar, né? E estamos torcendo aí para os preços darem uma melhorada. Eu diria que a perspectiva da próxima safra é boa, né? A gente está colhendo uma baita de uma safra. Então, de fato, a gente imagina aí que as coisas devem começar a andar aí nesse mês, no máximo no próximo mês, porque senão a coisa vai começar a ficar muito apertada, né? O ciclo fica menor, né? Os tempos de reação de vocês, o ciclo todo se encurta, né, Sérgio? A gente tem uma cadeia bastante longa, né? A gente precisa comprar matéria-prima com quase um ano de antecedência, né? E a gente, vamos dizer, vai programando as produções de acordo com a demanda, né? Conforme as coisas vão ficando muito em cima, de fato fica apertado, e eu diria assim que existe um risco aí de faltar um ou outro produto, dependendo desse atraso aí na demanda. Uhum. Ô Sérgio, caminhando já para o fim do nosso bate-papo aqui, que tem sido muito produtivo, por sinal, a FMC é uma empresa global, né, focada na ciência e na agricultura, que ajuda mesmo a potencializar aí os agricultores. Eu te pergunto quais serão, né, os próximos passos aí para a empresa com relação à inovação, sustentabilidade e a proteção também dos cultivos. Uhum. A gente está trazendo aí o Prêmio Star nesse ano, né? Então esse inseticida aí que está registrado para 58 culturas, mais de 50 alvos. A gente também deve ter um lançamento de um fungicida nesse ano. E daqui para frente a gente tem uma série de produtos no nosso pipeline, ou seja, a gente está aí nas fases de desenvolvimento. É lógico que isso tem um escalonamento, né? Mas eu sou responsável por inseticidas e assim, a gente está trabalhando também em outras tecnologias que não só os químicos tradicionais, e eu nesse momento ainda não posso falar tudo. Eu já tô perguntando, eu já tô assim, ó, quando eu começo a ver você rindo, eu já tô pensando, vai vir coisa boa, ele não quer dar spoiler. Não é que eu não quero, é que realmente a gente precisa ainda de uma última fase aí, para a gente poder falar mais abertamente e já fico à disposição. Assim que a gente puder falar sobre isso, a gente vai falar, porque de fato é uma tecnologia nova, muito diferente do que se faz hoje, e que a gente está apostando muito, assim, pela sustentabilidade e pela forma com que a gente vai controlar insetos sem aplicar inseticidas. Então, a gente sempre, como a gente disse, né, tem várias ferramentas, a gente precisa usar de todas elas para compor um manejo melhor. E então, assim, eu estou falando dessa questão específica, mas de fato a gente trabalha sempre para trazer alguma coisa melhor, mais sustentável, mais economicamente viável, e esse é o nosso dia a dia, e a FMC tem bastante coisa para trazer nos próximos anos. Então, assim, a gente está começando aí com o Prêmio Star, mas tem muita coisa boa para vir. Eu não vou deixar de perguntar, para qual cultura o foco? Soja e milho. É um produto biológico, e por ser um produto biológico, ele tem um registro para o alvo e não para a cultura. Uhum. Né? Então, vamos dizer assim, se o produto é um produto que vai ser registrado para controle da Spodoptera frugiperda, então a mesma lagarta do cartucho,
mas por ser um produto biológico, ele vai poder ser aplicado em qualquer cultura, né? Então, no milho, com certeza, é uma praga muito prevalente, é uma praga que causa muita dor de cabeça, mas ela ocorre na soja, ocorre no algodão, ocorre no tomate, assim, é uma praga muito polífaga, né? Então, ela basicamente causa estrago por onde ela passa, e por isso que a gente está aí tão focado em trazer outras soluções, né? A gente precisa de mais soluções para conseguir manejar essa praga, porque ela realmente é uma praga bem complicada. E com o futuro, que não é futuro, já é atualidade, que são os dos biológicos, né? Sérgio, olha, quero te agradecer aí a sua participação conosco. Traga suas palavras finais aí. Não, eu que te agradeço, Wendy. Para mim é sempre um prazer vir falar de soluções para o agricultor, né? A gente trabalha para isso, e é muito gratificante. Como eu disse, o processo para trazer uma nova solução ele não é simples. Então, quando a gente vê o resultado e traz uma ferramenta e sabe que vai trazer outras ferramentas, é muito gratificante vir aqui para falar sobre isso, sobre novas soluções, para fazer eles produzirem mais, melhor e com mais sustentabilidade. Perfeito, e você que está nos acompanhando aí nesse episódio do podcast, eu já te convido para você compartilhar com outras pessoas, enviar para os amigos, o pessoal da agricultura, nos grupos aí, os agrônomos, o pessoal que está muito interessado mesmo nessas novas soluções, e também se inscrever no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva já, ative o sininho, tem sempre uma temporada nova chegando, sempre com conteúdo muito técnico, muito interessante para você. Muito obrigado pela sua audiência, continue comigo que eu tenho um recado super importante para você aí. Eu agradeço pela sua audiência aqui conosco no OlhaCast Agro e agradeço também aos nossos parceiros, a TRR PetroRio, que está sempre conosco aqui desde o início, e também a Tecaço. Te vejo num próximo episódio.